Boa noite a todos. Iniciamos agora o estudo do passo 9, o mistério de Belicena Vilca. Capítulo 3. Considerava seriamente as advertências de Belicena sobre os perigos envolvidos na busca de seu filho. À luz de sua destruição psíquica e posterior assassinato, estas advertências adquiriram uma poderosa eloquência que não estava disposto a depreciar. Portanto, decidi atuar rápido, mas cautelosamente. Já havia conseguido toda a informação policial possível sobre o caso, e quase não restavam dúvidas de que os misteriosos assassinos de Belicena foram os imortais Bera e Birsa. A totalidade das evidências do crime assim o indicavam. Somente seres como eles poderiam ter entrado na cela hermeticamente fechada e executá-la ritualisticamente. E a mais chamativa dessas provas era a corda adornada. Era evidente que o ouro da Espanha, das medalhas, procedia de Tarsis, das antigas minas de Tartessos, e que o cabelo tingido com cal da corda pertencia às desafortunadas Vraias Tartessas, aquelas que foram assassinadas por Bera e Birsa quando salvaram a espada sábia e cujo sangue os imortais haviam escrito a sentença. O castigo para os que ofendem a Iá proverá o javali. Indubitavelmente, eles consideravam fechado um ciclo, cumprida uma vingança milenar. Talvez crescem, uma vez mais, exterminada a casa de Tarsis, para haver empregado essa forma de execução. Assassinar a última Vraia com o cabelo que eles pegaram de uma das primeiras Vraias, macabro troféu que agora devolviam com diabólica lógica. E que mistério se ocultava nos poderes de Bera e Birsa, em seu incrível domínio do tempo? Porque do informe policial dizia claramente que aquele cabelo não havia sofrido a ação do tempo. O cabelo da corda, em efeito, ainda estava vivo, como recém-cortado, e de uma cabeça humana, de uma cabeça de raça branca, quando o trançaram para matar. E de nenhum modo revelava os 2.200 anos transcorridos desde então. Donde só de pensar nessa pergunta me encho de inquietude, donde o havia guardado até agora sem envelhecer? Talvez no mesmo inferno onde eles habitem, e que Belicena Vilca denominava Xangxambala? Sim, com toda a probabilidade, essa era a resposta correta. O cabelo procedia de suas moradas malditas, onde o tempo não transcorria e eles tão pouco envelheciam. Já havia decidido enfrentar o perigo e devia pôr em marcha o quanto antes. Mas primeiro queria esclarecer definitivamente a questão das lendas e as joias de ouro. E para isso ninguém podia ser da maior utilidade que o professor Ramírez. Dirigia-me, pois, à sua presença. Parei o carro na praia da cidade universitária e me encaminhei até a faculdade de antropologia em busca do professor Ramírez. Encontrava-se muito ocupado, fazendo uma tradução, mas atendeu-me com cortesia. O que o traz novamente aqui, Dr. Signagel? Outro delírio quechua de seus pacientes? Brincou. Não, professor. Desta vez trata-se de línguas não americanas. Achei dentro de um velho livro um papel com este desenho. Menti friamente. E quis consultá-lo sobre suas inscrições. Lhe mostrei o desenho que fizera sobre a sinistra joia de ouro. Relampejaram os pequenos olhos cinza e por um instante pareceu que ia interessar-se. Mas em seguida voltou a adotar o ar lacônico
que o caracterizava. Nada podia afetar ao velho erudito, admirado pelas universidades de meio mundo. É a mais grotesca combinação linguística que já vi. Trata-se de uma brincadeira, Signagel? Perguntou com desconfiança. Não sei. Assim, tal qual o encontrei, o trouxe. Disse sem exagerar demasiado. Pois, se não é, parece. Hebreu e celta. Vamos, Arturo. Ou é piada ou se trata de algo muito, mas muito sério. De pronto, a palavra HVHI é o famoso tetragramaton, nome de Deus de 4 letras, de nefasto poder, segundo os cabalistas, e que se lê mais ou menos YHVH, sendo as H letras que podem adotar o som de eta, grega, ou seja, semelhante ao E castelhano. Enquanto a H, G e V, sua tradução é biná e significa inteligência. Mas não qualquer inteligência, senão a inteligência suprema, a inteligência de Deus, justamente a inteligência de YHVH Elohim. Para a Cabala hebreia, Biná é um dos 10 sefirote ou aspectos do Deus Uno. Quão familiares e cheias de sentido me soaram aquelas explicações do professor, ao situá-las inevitavelmente no marco da carta de Belicena Vilca e sua terrível morte. Mas o professor continuava. A frase Ada, Aes, Side, Draoi, Maki, H, W, CH, é sem dúvida celta antigo ou algum de seus múltiplos dialetos. A língua celta evoluiu a partir da árvore indo-europeia em 2 ramificações, continental na Gália e na insular, que se subdividiu, por sua vez, em 2 ramificações. Primeira, o goeidélico, ou irlandês antigo, mãe do irlandês e do gaélico escocês. E segunda, o britânico, que resultou no bretão, no galês e o córnico. Diria que essas palavras pertencem ao irlandês antigo, tal como aparecem na saga O Canto de Marzim ou nos poemas de Bardo Taliesin, escritos no século V. É curioso, Marzim, em galês, Midin, e deformado em línguas germanas, Merlin, era druida, como Taliesin, e justamente na frase que você me trouxe, se alude aos druidas. Draoi quer dizer druida em celta. A frase completa seria: Vitória ao divino druida, filho do javali. Segundo o seguinte vocabulário: Ada igual vitória, Aeside igual divino, Draoi igual druida, Mak igual filho e HWCH igual javali. Meu querido Dr. Arturo Signagel, o professor me olhava fixamente. O que sabe você sobre os druidas? A pergunta me tomou de surpresa, pois eu estava pensando em grande velocidade nisso. E desde o mesmo momento que o professor completou sua tradução. Sei muito pouco, disse, que formava uma espécie de casta sacerdotal entre os antigos celtas, que praticavam magia e adivinhação. Creio que eram reputados como sábios e que, apesar da sua origem pagã, possuíam uma moral nada desdenhável. Tudo quanto sabia dos druidas ou golem procedia da carta de Belicena Vilca. E minha opinião sobre eles, como é natural, não podia ser pior. Entretanto, ignorava o conceito que lhes mereciam o professor Ramírez
e tratava de não comprometer-me, condenando-os categoricamente. Penso que desapareceram com a conversão dos celtas ao cristianismo, concluí inocentemente. O professor sorria debochado. Sente-se, Signagel, que vamos conversar. Levantou-se e, depois de fechar a porta do escritório com chave, procurou durante uns minutos na vasta biblioteca privada. Escolhia livros aqui e ali, saltitando de satisfação quando encontrava algum que procurava por mais de 30 segundos. Ao final, tomando uma pasta de arquivo, acomodou-se em sua poltrona. Veja, doutor, começou o professor em tom grave. Lhe serei franco. Se tivesse sido outro que me trouxesse esse desenho, sem dúvida o teria expulsado a patadas. Mas, conhecendo você, que é uma pessoa séria, lhe confiarei meu pensamento, pois algo me diz que por trás desse ingênuo desenho há outra coisa. Sorri ante a certeira intuição do professor. Para começar, recordemos que a melhor etimologia parece ser drúvide, palavra que se decompõe em dru, igual a coisa em si, ou tal coisa, e vid, igual a conhecer. O que viria a dar conhecer as coisas em si. O druida seria, então, o que conhece as coisas profundamente, mas uma acepção mais antiga o chama o que conhece a verdade. Não deve surpreender-se Arturo de saber pouco deles, pois apesar do druidismo ter sido uma instituição entre os celtas antigos e muitos escritores clássicos os mencionarem, sua origem e doutrina permanecem no mais obscuro mistério. Alguns desses escritores que vêm à minha memória são, por exemplo, Júlio César, Posidônio, Cícero, Diodoro, Siculo, Estravão, Plínio, Tácito, Luciano, Suetônio, Diógenes Laércio, Orígenes, etc. Nenhum lança demasiada luz sobre eles, e isso, a meu ver, por 3 razões. Primeira, porque seu ensino era oral. Segunda, porque seu ensino era iniciático. Terceira, e principalmente, porque os mais interessados em ocultar tudo quanto concerne ao druida foram os próprios druidas. A respeito da sua observação de que constituíam uma espécie de casta sacerdotal, lhe direi que não aparentavam nenhum nem outro. Não formavam uma casta, senão uma ordem. E não seriam sacerdotes, posto que não oficializassem os rituais de um culto, como seria necessário para merecerem tal qualificação. Entretanto, o fato de não oficializarem um culto em público não significa que não possuíssem e praticassem secretamente nas profundezas dos bosques, próximo às construções megalíticas milenares que eles adaptavam para tal finalidade. Sim, Dr. Signagel, a cerca. Você acertou nesse ponto. Os druidas eram sacerdotes, e da pior espécie que se tenha registrado na história da humanidade. Também crê você que eram sábios e tinham uma moral nada desdenhável? Pois, sobre sua sabedoria, há poucas dúvidas, já que detiveram todos os aspectos do saber celta. Em troca, as opiniões são desencontradas quando se referem à moralidade do druida. Um general pederasta como Júlio César, 100 a 44 a.C., os achava agradáveis e inclusive enviou o druida Viviciano a Roma como embaixador.
Mas no aspecto moral, o futuro cônsul deixava muito a desejar. Em compensação, Estravão, 60 a.C., célebre geógrafo grego, contemporâneo do anterior, menciona atos de tremenda crueldade que se opõem aos nossos costumes, entre aspas, e relata como os druidas realizavam augúrios, lendo, entre aspas, as profundas dores de uma vítima apunhalada pela espada. Também eram afeitos aos sacrifícios humanos os que consumavam, introduzindo as vítimas em uma enorme máscara de vime, à qual em seguida ateavam fogo. Os druidas consideravam um dever cobrir seus altares com o sangue de seus prisioneiros e consultar as deidades nas entranhas humanas, escreveu Tácito. Continuou por um bom tempo lendo-me as citações de diversos autores gregos e latinos, uns enaltecendo tal e qual virtude, outros condenando a maldade druídica. Não me escapou que quem condenava as maldades dos druidas eram também pagãos, pelo que grandes deviam ser as aberrações destes, capazes de impressionar homens familiarizados a todas as barbáries de suas respectivas épocas. A explicação linguística que havia ido buscar na erudição do professor já estava satisfeita. Contudo, aquele homem se empenhava em instruir-me sobre os druidas, revelando-me o quanto sabia dos mesmos, e eu não poderia ser tão descortês a ponto de negar-me a escutá-lo. Ainda que a sua conversa repetisse temas da carta de Belicena Vilca. Depois de tudo, a comprovação de que outros conheciam parte daquelas verdades somente infundiram-me segurança e tranquilidade sobre a saúde mental da falecida iniciada. Como já lhe disse, prosseguiu o professor, não existem documentos de fonte celta que possam consultar-se, a não ser as sagas compiladas por Darbois de Juvanville, do século XIX, ricas em elementos tradicionais dos celtas de Iverson ou Irlanda. Nelas comprovamos o grande poder dos druidas ao favorecerem as sucessivas invasões celtas, Firbolg, ou celtas da Bélgica, Firdona e Firgalois, ou galos, escoceses e galeses, a Irlanda habitada até então pelos Fomores, seres gigantes, e pelos Tuatha de Danann, divinos hiperbóreos. Em mais de uma ocasião, os celtas derrotaram os gigantes Fomori, a quem exterminaram, e também acabaram por expulsar os Tuatha de Danann, apesar dos poderes mágicos destes. É que os druidas dominavam as forças da natureza, como se tivessem a ajuda do próprio Satanás. Produziam chuvas, tormentas elétricas e névoas, agitavam os mares ou aquietavam, faziam aparecer belas mulheres ou monstros espantosos por materialização, etc. No tempo da invasão dos galeses, seu chefe, o druida Amergin, realiza o seguinte ritual. Pondo o pé direito na terra a conquistar, recita: Eu sou o vento que sopra sobre as águas do mar. Eu sou a onda que bate contra a rocha. Eu sou o trono do mar. Eu sou o cervo e o touro dos 7 chifres. Eu sou o abutre na ravina. Eu sou a lágrima do sol. Eu sou a mais bela das flores. Eu sou o javali, selvagem e intrépido. Eu sou o salmão no lago. Eu sou o lago na planície. Eu sou a voz da sabedoria. Eu sou a lança que se empunha na batalha. Eu sou o Deus que exala o fogo na cabeça. E o druida Amergin pronuncia logo as seguintes 7 perguntas. Quem ilumina a assembleia na montanha? Quem enuncia os dias da lua? Quem assinala lugar onde surgirá o sol?
Quem traz o ouro da casa de Tetra, o deus do mar, e o isola? A quem sorri o touro de Tetra? Quem destrói as armas de pedra de colina e colina? Quem faz todos esses prodígios, senão o Fili? Invoca, povo do mar, invoca o druida, para que ele possa conjurar o feitiço para ti. Pois eu, o druida, que ordenei as letras do alfabeto sagrado Ogan, eu que dou a paz aos combatentes, aproximar-me-ei da fonte dos duendes, em busca do homem dócil, para que juntos possamos realizar os feitiços mais terríveis. Eu sou um vento do mar. Eis aqui, Arturo, o poder do verbo mágico desses druidas Fili. Fili igual bardo. As forças desatadas com o poema panteísta precedente permitem ganhar uma batalha posterior contra os divinos Tuatha de Danann, que possuíam carros voadores e raios mortais, mas eram completamente impotentes frente à magia negra dos druidas. O professor explicava vivamente entusiasmado, mas eu me vi pensando no 8º verso de Armegin, que dizia: eu sou o javali, selvagem e intrépido. Não podia deixar de relacioná-lo com a lenda da joia nefasta. Vitória ao divino druida, filho do javali. O fiz notar ao professor. E assim vai, Arturo. Os principais símbolos do druida eram o javali e o trevo de 4 folhas que usavam bordados em sua túnica branca. E entre os celtas, o javali e a ursa simbolizavam, respectivamente, o poder do druida e do guerreiro. Alguns eruditos, como René Guénon, pretenderam equiparar esses 2 símbolos de poder com as castas dos Brahmanes e dos Kshatriyas da Índia, ou seja, dos sacerdotes e guerreiros, considerando o profundo significado que o javali e a ursa tinham na tradução indo-ariana. Mas isto é um erro, pois os druidas jamais formaram uma casta, nem houve castas entre os celtas. E porque o sentido dado ao javali, símbolo hiperbóreo antiquíssimo, por eles, estava tingido com um materialismo que não possui nem remotamente o Rig Veda, onde figura como a terceira das 10 manifestações de Vishnu no atual ciclo do Manvantara. É como se os druidas tivessem invertido o sentido do símbolo, dando ao javali expressão do poder espiritual primordial, que é característico da função régia, uma representação do poder temporal atualizado, que é característico da função sacerdotal. Sobre o antigo e, até hoje, secreto mistério, o javali e da ursa, há muito a ser dito, mas nos apartaríamos do nosso tema. Voltemos melhor às sagas compiladas por Juvanville. Como é sabido, os druidas impuseram aos celtas o alfabeto Ogan de 20 signos, 15 consoantes e 5 vogais, chamado Bet Luis Nion, por suas 3 primeiras letras, B-L-N. Pois bem, Dr. Signagel, o eminente mitólogo Roberto Graves sustenta que o poema do druida Amergin fora deformado nas sucessivas transcrições profanas, com a finalidade de ocultar seu sentido esotérico, mas que o mesmo se achava originalmente relacionado não somente com o alfabeto sagrado Bet Luis Nion, senão com o calendário das árvores, que empregavam também os druidas. Naturalmente, para que a canção de Amergin coincida com o alfabeto sagrado, é necessário transpor seus versos
desta forma. Em seu livro A Deusa Branca, Robert Graves expõe uma síntese sobre o significado de cada mês do calendário druida de árvores. Sobre o mês da Era, que corresponde à letra G, Gort, disse o seguinte: G, o mês da Era, também conhecido como mês do Javali Sete, deus solar egípcio, que disfarçado de javali mata Osíris da Era, amante de Ísis. Apolo, o deus sol grego, disfarçado de javali, mata Adonis, ou Tamuz, o sírio, amante da deusa Afrodite. Fim, Mac, Cou, disfarçado de javali, mata a Diarmuide, o amante da deusa irlandesa Graine, ou Graine. Um deus desconhecido disfarçado de javali mata Ameu, rei da Arcádia e devoto de Artemis, em seu vinhedo de Tegea. E, segundo o Ganati Bussami, Jardim das Delícias, nestoriano, o Zeus cretense foi morto do mesmo modo. Outubro era a estação da caça ao javali e também a estação das orgias das basárides ou bacantes ornadas em grinaldas de Hera. O javali é o animal da morte e a queda do ano começa no mês do javali. A função do druida está bem resumida no poema Os Despojos do Abismo, onde Taliesin disse: Sou bardo, sou guia, sou juiz. Bardo era o druida dedicado à arte e à música. Guia era o Ovate, druida dedicado à ciência. Juiz era o druida Detch, ou seja, druida, feiticeiro, mago, habilitado por seu poder para influir sobre os reis celtas e impor sua lei. Perceba, Arturo, que estranho e contraditório soa que o legislador de um povo não seja membro racial deste povo e, entretanto, seja aceito voluntariamente, entre aspas, por eles. Por que os druidas não eram celtas, apesar de ter todas as tentativas por falsificar a história que se fizeram nesse sentido? Talvez um pouco de luz se obtenha considerando a descoberta do manuscrito frísio O Era Linda. Neste documento, escrito em runas, conta-se a antiga história do povo frísio, que ao que parece é um remanescente da Atlântida, uma colônia atlante situada no norte da Europa. É um remanescente da Atlândia, uma colônia atlante situada no norte da Europa, frente à Grã-Bretanha há uns 5.000 anos. Não se trata da Atlântida lendária, mencionada por Platão, a qual teria existido 12.000 anos atrás. Mas como essa Atlândia também sucumbiu de um cataclismo. O professor abriu a pasta e, ao folhear centenas de fotocópias, entre as quais reconheci os manuscritos do Mar Morto, facsímile editado pela Unesco, extraiu um envelope escrito em língua rúnica, que era a cópia do O Era Linda. Junto havia uma tradução para o inglês feita e comentada por Robert Scrupton, em 1977, intitulada The Other Atlantis. Deste último texto, leu para o meu espanto o seguinte: as implicações do Era Linda são que alguns refugiados da naufragada Atlândia alcançaram a área geral dos Países Baixos e Dinamarca. Povoados já por colonos atlandeses, pelo menos desde o ano de 4.000 a.C., se estabeleceram ali e contataram com seus parentes, quem, como piratas, marinheiros e mercadores, haviam mantido comunicação com a pátria-mãe
e com os diversos lugares no mundo colonizados por atlanteses. Ao cabo de um tempo, os descendentes frísios escreveram relatos de sua pátria-mãe, sua gente, sua história, sua religião e sua lei. Conforme uma geração sucedia a outra, se perderam alguns dos mais antigos escritos, enquanto que outros se resumiam e adicionaram novos capítulos à história daquele povo. Se converteram assim em um diário de um povo renovado e modernizado, em uma verdade sagrada para a família que a possuía. Esses resumos e adições continuaram sendo realizados pelos descendentes da Atlântia até o ano de 1256 de nossa era, dando, desse modo, sempre que se aceite a autenticidade dos manuscritos, o testamento da história de um povo durante 3.000 a 5.000 anos, um documento sem paralelo na história humana. Nada se adicionou depois de 1256, data em que Ido Over de Linda, da Frísia, recopilou todo o material existente em um novo papel feito à base de algodão que os árabes haviam trazido para a Espanha e que começava a ser utilizado em toda a Europa. A cópia final passou de uma geração a outra da família até o ano de 1848. A cópia final passou de uma geração a outra da família até o ano de 1848, data em que uma mulher, a Afige Meilhoff, nascida Over de Linden, deu tal cópia ao seu sobrinho Cornelius Over de Linden. Este último, que era mestre de navios nos estaleiros holandeses de Elden, decidiu finalmente que o Dr. Eelco Verwijs, bibliotecário da Biblioteca Provincial de Leeuwarden, na Frísia, deveria copiar o documento. O escrito, com todas as suas implicações, passou a domínio público. O professor seguiu lendo os comentários de Robert Scrupton, resumindo as perícias sofridas pelo Oera Linda até nossos dias. Pois, ainda que não houvesse dúvida sobre a sua autenticidade, pelo menos até 1256, muitos se resistem a aceitar o documento histórico, já que o milenar livro, ao lançar luz sobre os episódios mitológicos da história, faz grandes inimigos. Eu escutava fascinado o professor, que continuava implacável. Bem, vamos ao que interessa. Em um dos manuscritos físios, onde se conta a luta que sustentaram os homens da Frísia, brancos, com os invasores magiares, amarelos, 2000 a.C., está a história de Nef Teunis, um marinheiro frísio que, saindo da Dinamarca, navega até o Mediterrâneo com a ideia de entrar no serviço dos reis do Egito. Na parte mais ao norte do Mediterrâneo, diz Oera Linda, há uma ilha próxima à costa. Chegaram ali e pediram para comprá-la, sobre o que se celebrou um conselho geral. Pediu-se o conselho da mãe, e ela desejava vê-los distantes, pois não via perigo nisso. Mas quando depois vimos o erro que havíamos cometido, chamamos Marsélia, a ilha. Em seguida se verá a razão que tivemos. Os Golem, nome que recebiam os sacerdotes missionários de Sidon, haviam observado que a terra estava escassamente povoada e sem a mãe. Esclareço, Arturo, que tanto no Era Linda, assim como em numerosas sagas tradicionais nórdicas, se utiliza o termo mãe para denominar genericamente as sacerdotisas do culto do fogo. Com a finalidade de causar uma impressão favorável, os Golem chamavam a si mesmos, na nossa língua, de seguidores da verdade.
mas melhor seria se tivessem chamado quem não tem a verdade. Ou mais brevemente, Triueden, como depois o chamou nosso povo marinheiro. Quando estavam bem estabelecidos, seus mercadores trocaram suas belas armas de cobre e todo tipo de joias por nossas armas de ferro e couros de animais selvagens, que eram abundantes em nossos países nórdicos. Mas os golems celebraram todo tipo de festas vis e monstruosas que os habitantes da costa promoviam com suas mulheres lascivas e seu vinho doce e envenenado. Se algum de nosso povo se conduzia de forma que a sua vida estivesse em perigo, os golems lhe proporcionavam refúgio e o enviavam a Fonícia, ou seja, Palmiland, Fenícia. Quando havia se estabelecido ali, lhe faziam escrever a sua família, amigos e conhecidos, dizendo que o país era tão bom e as pessoas tão felizes que ninguém poderia formar uma ideia dele. Na Grã-Bretanha, colônia penal atlandesa, havia muitos homens, mas poucas mulheres. Quando os golems souberam disso, levaram garotas de todas as partes e as deram aos britânicos por nada. Mas todas essas mulheres serviam seus propósitos de roubar crianças de Vorarlda para dá-las aos falsos deuses. No Era Linda se denomina Vralda a Deus, mas este deus frígio é alternativamente nos antigos relatos, ora o demiurgo Yahvé Satanás, ora o incognoscível deus hiperbóreo. A confusão surge presumivelmente por causa da queda no exoterismo que padecem os frísios, assim como outros povos sobreviventes da catástrofe Atlante com o passar dos séculos. Sobre esta parte do Era Linda, comenta Robert Scruton, Triuiden ou Drúviden pode-se considerar como a origem do nome druidas, enquanto que golem é outra forma de Gali, ou seja, os gaus da Fenícia. Como vê, amigo Arturo, este incrível documento faz retroceder em muitos séculos as notícias sobre os druidas, que agora seriam os que não têm a verdade, fazendo-os provir do Oriente Médio, o que confirma a presunção de que sempre existiu sobre a sua origem não celta. Faltaria saber agora. Está me escutando, Arturo? Fiquei paralisado minutos atrás, precisamente quando o professor lia sobre o Era Linda e pronunciou a palavra golem. Os encarniçados perseguidores da casa de Tarsis, a quem Belicena Vilca denominava os golem, eram definitivamente druidas. Isso eu já sabia, pois estava implícito na carta. O professor me demonstrava que isso não constituía nenhum segredo, que existiam documentos e informação suficientes sobre aqueles malditos sacerdotes. Soou minha ignorância da história e seus personagens mais ocultos. Causou a sensação de estranheza que tive quando li a carta e conheci as intrigas e os planos dos golem. Estive a ponto de mais de uma vez, e agora me arrependia disso, de duvidar da honestidade de Belicena, de negar a fantástica realidade dos golem. Sim, professor, estou escutando, respondi, com receio de ofendê-lo. Faltaria agora, repetiu pacientemente, saber se realmente se tratava de fenícios, pois nessa época Sidon era uma cidade portuária, tremendamente cosmopolita. Compreendi a pergunta que planteava o professor, mas não me interessava no momento em aprofundar essa direção,
tendo em conta todos os detalhes apontados por Belicena sobre a origem hebreia dos golem. Em compensação, uma pergunta diferente pugnava por sair de minha boca. Devia conhecer o que sabia o professor sobre a atualidade dos golem. Professor Ramírez, desculpe se o interrompo, mas há druidas nesta época? Perguntei com veemência. Suspirou resignado o velho professor. Você me faz uma pergunta muito concreta e tratarei de responder de forma idêntica. Mas entenda que não é fácil e deveria colocá-lo sobre outros antecedentes para que possa julgar por si mesmo a validade da minha resposta. Por quê? Se bem que haja comunidades celtas e autores dedicados ao estudo do druidismo, trata-se apenas de historiadores ou diletantes e não de verdadeiros fili. A verdade terá de buscá-la, então, em outra parte. Por vários séculos, o druidismo pareceu eclipsado, especificamente, como bem dissera você no início de nossa conversa, desde a conversão dos povos celtas ao cristianismo. Esta conversão é bem recente, pois São Patrício converte a Inglaterra ao catolicismo entre os anos de 432 e 463. Os povos celtas da Gália estavam nessa época sob o domínio das dinastias germanas, as que abraçavam em todos os casos o cristianismo arriano, doutrina elaborada pelo bispo Arrio em 318 e condenada por heresia no Concílio de Nicéia em 325. O padre Llorca, em seu monumental Manual de História Eclesiástica, disse que, segundo Arrio, não há mais que um só Deus, eterno e incomunicável. O Verbo, Cristo, não é eterno, senão criado do nada. Portanto, verdadeira criatura, muito mais excelente que as demais, mas não consubstancial ao Pai. Por conseguinte, não é Deus. Esta doutrina atentava contra o mistério católico da Trindade, pelo que foi ferozmente combatida pelos papas romanos. Seja como for, o certo é que na conversão da nobreza arriana ao catolicismo, sucumbiu o povo celta que teve de aceitar o novo dogma, como anteriormente havia aceitado o arrianismo, ou seja, por imposição. O reino visigodo, a Espanha, se volta ao catolicismo. Da noite para o dia, no Concílio III de Toledo, em 589, com a conversão do rei Ricardo por parte de São Leandro. Mas o passo definitivo para a catalisação da Gália celta já havia sido dado. O ignoto rei Franco Clodovil, quem, ao se converter no ano de 496, se transforma em um instrumento da Igreja para a conquista missionária. Poderia pensar-se que os druidas, de tão rude oposição aos deuses hiperbóreos Tuatha de Danann, na Irlanda, haveriam de organizar a defesa contra a nova fé lunar que desprezava o antigo culto solar, seu Tíbero, do deus Beleno, adorado na Grécia também como Apolo, e a deusa-mãe Belicena. Pois nada disso aconteceu, já que os druidas aconselharam ao povo a conveniência de abraçar o catolicismo e eles mesmos se fizeram cristãos. Druidas cristãos? Sábios nas leis ocultas da natureza material, possuidores de uma ciência secreta demoníaca, você acredita que eles haviam se convertido ao cristianismo, subjugados por esta religião? O professor me olhava intensamente. Tal como você faz essas perguntas, respondi, estas conversões me recordam as dos marranos, ou seja, dos judeus,
que, forçados a escolher entre fazerem-se católicos ou morrer, aceitaram o primeiro, simulando praticar a nova fé durante anos ou séculos, se considerarmos que há famílias marranas ainda hoje que vivem uma vida dupla, mas conservando o rito e os costumes judeus secretos. Bem, Dr. Signagel, bramou o professor, justamente a isso me referia, a uma conversão fingida como a dos judeus marranos. Se você considera a pergunta que lhe fazia antes, ao ler-lhe o texto de Oera Linda, que situa aos druidas como oriundos de Sidom, na Fenícia, compreenderá que há outras semelhanças suspeitosas. O professor não deixava de surpreender-me com sua agudeza, perguntando as coisas de tal modo que, como nos diálogos dos sofistas gregos, as respostas brotavam espontaneamente no interlocutor do filósofo. Sim, afirmei, fingindo surpresa pelas consequências que adivinhava. A relação é inegável, professor. Judeus e druidas provinham do Oriente Médio. Acompanhei o comentário assentindo eloquentemente com a cabeça. Esse gesto estimulou o professor a continuar, e enquanto agitava briosamente em uma mão o livro O Mistério dos Templários, dizia em tom convincente. O grande celtista Louis Charpentier, autor deste livro e defensor ao extremo dos Golem e Templários, o confirmava em investigações fundamentadas. Os druidas se refugiavam na Igreja Católica. A oportunidade a oferece a São Bento, personagem de grande sabedoria e santidade, que ao fundar a ordem beneditina com uma regra, ora et lavora, que enaltece o trabalho e a oração, impulsiona a mesma salvação da cultura grega e romana, ameaçada de morte pela decadência do Império Romano, a barbárie e a ignorância dos papas. O ponto de contato se produz em São Columbano, um file na Irlanda dedicado eternamente a converter os povos celtas à religião católica. Louis Charpentier não pode ocultar sua admiração pela infiltração druídica quando diz: São Bento estava morto em 547, 7 anos depois do nascimento de São Columbano. Bento havia conservado o tesouro clássico para a cristandade. A esta mesma cristandade, São Columbano entregaria do tesouro celta. São Columbano era um cristão da Irlanda, país que havia abraçado muito prontamente o cristianismo, sem as imposições mais ou menos brutais dos imperadores romanos, nem aos bárbaros que se diziam romanos, como havia sucedido em todos os países celtas de passado druídico. Pode-se dizer, sem incorrer em erro, que os cristãos da Roma e os de Clodovil fizeram desagradável o cristianismo nas Gálias. A Irlanda não conheceu a Roma nem aos bárbaros, e isso explica essa aceitação do cristianismo sem brutalidades. Tampouco se conhecem muitas coisas sobre os druidas, mas sua facilidade para aceitar certa forma de cristianismo parece situá-los espiritualmente muito próximos a este. Nada na nova relação os fez estranhar, nem a unidade divina, nem um Deus não criado que engloba o universo em todas as suas formas, nem a divindade em 3 pessoas, nem um Deus nascido de uma virgem, nem o Deus encarnado, nem o homem divino crucificado, nem a ressurreição, nem a imortalidade da alma que eles já predicavam. São Bento, em suas últimas horas, gritava: Vejo a Trindade, e Pedro, e Paulo, e druidas e santos. Todo o povo celta, atrás dos druidas, se precipitou ao cristianismo. A Irlanda, que havia escapado à conquista romana e logo às conquistas árabes, permaneceu cristã, mas, pode-se dizer,
druidicamente. Indubitavelmente, o professor Ramírez sabia apoiar seus argumentos nos textos mais adequados, pensei com admiração. Em torno desses sucessos, prosseguiu o professor, se situa, século VII, a desaparição dos druidas em seu aspecto tradicional, mas se produzem esporádicas reaparições através da história, especialmente durante as Cruzadas, século XI e XII, e nos processos aos Templários, século XIV, no Renascimento, século XV e XVI, na afirmação das correntes chamadas de Iluminismo, Livre Pensamento, Enciclopedismo e Maçonaria, século XVII e XVIII. Como se vê, sempre aparecem vinculados a crises ou revoluções. Mas veja, Arturo, somente em relação à raça celta. Parece que a presença do druida tem um só objetivo, ser guia dos celtas, como cantava Taliesin. Hoje, celta significa pouco, mas recorde que grande parte da França e Itália, Portugal, Bélgica, Suíça, Irlanda, Escócia, parte da Espanha e 50% da América Branca são celtas. A esta altura da conversa, o monólogo deveria dizer, já que o professor, com sua precisão, não dava lugar a interrupções. Eu estava profundamente impressionado. O professor Ramírez sabia sobre o assunto muito mais do que havia imaginado no começo da conversa. Decidi continuar com o jogo e simular maior assombro. Para atuar com convicção, trataria de levar o diálogo a um terreno concreto. A grande conspiração judaico-mundial, posso compreendê-la perfeitamente, professor, dado que o objetivo declarado pelos rabinos ou simples hebreus de todos os tempos é o domínio do mundo e a submissão da humanidade ao povo eleito por Yahvé. A Israel celeste, diz o Talmud, tem como destino de glória reinar sobre os povos gentios. Mas qual objetivo perseguem os druidas, perpetuando-se através dos séculos, para dirigir secretamente aos celtas, mediante sua ciência maldita? Não o objetivo imperialista, pois os celtas jamais tiveram império, senão que estabeleciam confederações de tribos ou povos cuja decadência começou com a campanha das Gálias, realizada por Júlio César. Tampouco um objetivo que implicaria algum tipo de benefício espiritual para os celtas, pois já não duvido, os Fili estão motivados por alguma finalidade perversa. Por que o fazem, Deus meu? Por quê? Tratei de fazer a pergunta o melhor que pude ao professor Ramírez. Ele ficou pensativo por um instante e depois, com um gesto de desalento, respondeu: Não sei, Dr. Signagel. Me chamava alternativamente de Arturo ou Dr. Signagel. Só posso conjecturar algo. Mas tenha presente isso, é somente conjectura. De nenhuma maneira poderei prová-lo. Direi o que penso, mas jamais o repetiria fora deste escritório e deste momento. Contive a respiração por temor a que o professor calara. Sabido é que o poder financeiro judeu começa a desenvolver-se nos fins da Idade Média, quando os cunhadores de metais preciosos, quase sempre judeus, vistos na obrigação de construir câmaras de segurança para guardar o ouro e a prata dos senhores feudais e nobres, começaram a efetuar empréstimos a juros, utilizando como garantia estes depósitos alheios. O primeiro passo foi emitir um documento reconhecido por todos como elemento de paga, verdadeiro papel moeda que permitia comercializar sem necessidade de pagamentos em metal. Logo, esta descoberta foi rapidamente adotada e utilizada por grandes comerciantes e prestamistas, ao estilo do Mercador de Veneza, que tão brilhantemente retratara Shakespeare. Mas o segredo do enriquecimento estava, sem dúvida, na usura,
verdadeira origem da palavra banco. No século XVII, já havia suficientes bancos judeus no mundo como para assegurar a estes uma boa porção do poder. O século XVIII, por exemplo, vê a ascensão da casa Rothschild, família judia, dona de banco do mesmo nome, de nefasta atuação até o século XX. Tudo isto é história conhecida, mas o que quero significar é que obter o controle dos meios financeiros leva inevitavelmente a uma luta pelo controle do Estado. E, ao fim da Idade Média, quando começa essa história, o Estado é a Igreja Católica, razão pela qual, entre os séculos XV e XX, a luta pelo poder irá enfrentar em muitas ocasiões a Igreja Católica e ao grande Calal judeu. Estes enfrentamentos, às vezes ferozes, deveriam ter acabado com um dos bandos, se no curso dos séculos algo assim como uma mão invisível não houvesse interferido sempre para conciliar a ambos os oponentes. Estude, Arturo, a história e verá com clareza o que lhe digo. Quando surge o conflito por um lado, seja que o inicia a Igreja, os reis católicos ou a Inquisição, etc., contra o poder judeu, ou por outro lado, seja que a conspiração hebreia lança a revolução, o marxismo, etc., contra o poder cristão, ali aparece um elemento moderador, suavizante de conflito, evitando a luta iminente, diluindo as tensões. Esse elemento, braço executor inconsciente, é o celta. Por trás do celta está o verdadeiro instigador, o golem, o file, o druida, com seu poder incrível. Sei que pensará que eu estou doido, Arturo, e não posso provar essa conjectura fantástica que apenas me atrevi a formular. O professor me olhava perturbado. Era evidente que temia ter excedido, e por isso seus olhos tratavam de penetrar no meu cérebro. E, entretanto, apesar de suas prevenções, suas hipóteses caíam certeiras frente à magnitude dos planos dos golem que denunciara Belicena Vilca em sua carta. Era certo, tal como compreender o professor, que os golem mediavam entre a igreja e a sinagoga, mas era certo que eles perseguiam um objetivo mais ambicioso, a sinarquia universal e o governo mundial do povo eleito. Não pude deixar de sorrir ao contemplar o rosto preocupado do erudito. Isso o tranquilizou. Através de uma profunda análise histórica, continuou, sem deixar de observar-me. Muitos têm suspeitado, e um nó secreto enlaça os distintos vértices do mundo e se tem afirmado a existência de uma super seita ou de uma seita super secreta que poderia ser a maçonaria, a Binai Brit, maçonaria judaica, a comissão trilateral, etc., ou qualquer outra organização desse tipo, à qual pertenceriam todos os homens que detenham o poder. Esta hipótese é demasiado gigante para mim, em troca do que posso assegurar. Baseando-me em muitos anos de investigação histórica, é que entre dois grandes colossos, a Igreja Católica e a Sinagoga, existe uma ímpia vinculação oculta para levar a cabo o fim inconfessável do poder mundial. E essa ímpia vinculação se dá através dos druidas. Aqui está parte da verdade, quase gritou o professor, assinalando o desenho da joia. Mas o que é este papel? Nada, nenhuma prova, somente um desenho sem sentido achado por um aluno, mas que encerra o segredo de algumas forças que movem o mundo.
Creio advertir, a partir de seus argumentos tão significativos, que tenha respondido a você afirmativamente a minha pergunta. Disse, mudando de assunto e disposto a não revelar sobre o crime de Belicena Vilca. Devo, pois, inferir que existiriam hoje em dia os druidas? Meu caro Dr. Signagel, essa pergunta talvez esteja destinada a ser respondida por você mesmo. Eu lhe dei suficiente informação e somente me resta assegurar-lhe que a investigação histórica, a menos que apareça outro Era Linda ou se abra a biblioteca privada do Vaticano, não arrojará nada novo sobre os druidas, afirmou categoricamente. Por quê? Perguntei desta vez com verdadeira surpresa. Por uma razão muito simples, mas inexplicável, Dr. Signagel, disse o professor com sarcasmo, quase soletrando meu sobrenome alemão. Porque entre 1939 e 1945, batalhões especialistas das Waffen-SS, corpo de elite alemã, drenaram a Europa dos poucos documentos que havia sobre os druidas. Para que poderia querer as SS essa informação? Perguntei com desconfiança, pois não gostei do rumo que se tomava na conversa. Isso não se supõe nunca com segurança. Durante esses anos, se acreditava que a documentação era levada ao mais importante centro de treinamento das SS, o castelo de Wewelsburg, em Westfália, onde havia uma biblioteca especializada em religião e ocultismo, de mais de 50.000 volumes. Mas ao finalizar a guerra, parte desse valioso material e o círculo restrito das SS, uns 250 homens supertreinados e supersecretos, evaporou como por encanto. Você sabe, me dizia o professor com um olhar de cúmplice, todas essas histórias sobre refúgios ocultos, o grupo Odessa, bobagens. Sim, assenti com um gesto e olhei o relógio. Eram 20 horas e 30 minutos. Calculei que leváramos 5 horas reunidos e senti vergonha de abusar desse modo do precioso tempo do professor. Não há que desculpar-se, Arturo, dizia o professor diante de minhas escusas. Foi uma conversa agradável na qual pude recordar com você algo que em outros tempos preocupava também a mim. Nesse dia de verão, só estavam na faculdade o Sereno e o pessoal da limpeza. Saí na companhia do professor e lhe acompanhei até uma das casas dos docentes, onde habita, dentro da própria cidade universitária. E nunca mais voltei a vê-lo. Que um incognoscível guie seu espírito até a origem, ou que Votão conduza ao Valhalla, ou que Fria lhe mostre a verdade desnuda de si mesmo, que seu coração se esfrie para sempre, que conquiste o vril e possua a sabedoria que tanto buscou durante sua vida, e, sobretudo, que consiga fugir da vingança de Bera e Birsa. Até aqui o estudo de hoje. No próximo estudo nós vamos abordar o capítulo 4 do 3º livro do Mistério de Belicena Vilca. Um bom descanso a todos e uma boa noite.